Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 6 do 8º ano. Para isso, nós temos como tema Revolução Industrial e as mudanças socioeconômicas. Mudanças que acontecem na sociedade e na economia em virtude desse processo de mudança, de transformação na fabricação das mercadorias. Como objetivos desta aula, nós temos os seguintes: descrever o crescimento desordenado das cidades no contexto da Revolução Industrial, relacionar o aumento populacional das cidades com a industrialização e consequente poluição, compreender o capitalismo industrial, distinguir a burguesia do proletariado, e comparar a relação com o tempo do homem do campo com o homem das fábricas, das cidades. A principal mudança que ocorre com a Revolução Industrial, sem sombra de dúvidas, é em relação à produção de mercadorias. Produção esta que passa de manufatura, produzida à mão por artesãos, que acompanhavam todo o processo de fabricação, desde a aquisição da matéria-prima, a produção em si, até a venda para o consumidor dessa mercadoria. E passa então para a maquinofatura, em que há uma distinção das etapas da produção, em que cada um é responsável por uma parte do processo. O artesão não é mais aquele que compra a matéria-prima e ainda depois de produzir vende, mas ele é um dos responsáveis por uma das etapas dessa produção. É o burguês, o dono dessas fábricas, que vai controlar todo o processo. É importante entender essa mudança para então entrarmos para o assunto da aula de hoje, que é justamente as mudanças tanto na sociedade e na economia que foram acarretadas pela mudança no processo de fabricação das mercadorias. Percebam que eu estou falando muito em mudança. Revolução é uma mudança drástica, radical, que pode acontecer por guerra ou não. No caso da Revolução Industrial, não precisou de uma guerra. Foi apenas instituída máquinas para mudar a produção de mercadorias, ok? Vamos lá. A urbanização. Então, o processo de crescimento das cidades, o processo de urbanização, a saída do homem, dos habitantes ali do campo indo para as cidades, ela ocorre principalmente em virtude da lei dos cercamentos. O que acontece? Na Inglaterra, houve a determinação que os grandes proprietários de terra poderiam abocanhar, de certa forma, pegar as pequenas propriedades para si, principalmente para a criação de ovelhas, para a produção de lã, que consequentemente era uma matéria-prima da indústria têxtil de tecidos. Então essas pessoas, esses camponeses que perdem as suas terras ali no campo, eles vão buscar nas cidades melhores condições de vida. Vão buscar um emprego, uma casa para morar, né? Algo para se manter, uma atividade para se manter. Com isso, muitas pessoas saem do campo e, consequentemente, há um crescimento desordenado dessas cidades. Observem na imagem várias pessoas pela rua, casas ali tem bicas para eles pegarem água. Não há saneamento básico, ou seja, uma rede para tratamento de esgoto, uma rede para tratamento de água, a questão do lixo. Então, essas cidades, elas crescem muito, principalmente em volta ali das fábricas, para facilitar
esse tráfego dessas pessoas para o seu emprego, para chegar o quanto antes, lembrando que nesse momento um trabalhador, ele vai trabalhar ali cerca de 12, 14 a 16 horas. Então ele vai ficar muito tempo preso nas fábricas. E elas têm que ser próximas da casa, para ele acordou, já vai para a fábrica, volta para casa só para dormir. Outra situação, uma curiosidade, já perceberam, pai, mãe ou os avós, né? Às vezes eles estão passeando pelas ruas de mãos dadas. Geralmente, o homem que vai para o lado mais próximo da rua e a mulher mais para o lado da parede. Alguns falam que a mulher não pode ir para o lado da rua porque parece que o marido está doando a mulher para outras pessoas. Na verdade, é um costume da época. Por quê? Era comum eles utilizarem penicos para fazer as suas necessidades, né? E eles jogavam na rua. Então, era uma forma do cavalheiro proteger a sua dama de receber algo não muito legal na cabeça, né? Outra situação. É importante destacar que, com o crescimento desordenado dessas cidades, há também a questão da poluição, a questão da produção de lixo, mas também a fumaça das fábricas, né? A poluição do ar, a poluição dos rios. Então, tudo isso busca, assim, de certa forma, a ser uma ameaça para o futuro. Naquele momento não tinha uma visão que hoje nós temos de sustentabilidade, da questão do descarte do lixo no lugar correto, o reaproveitamento. Naquele momento ainda não se tem essa visão que hoje nós temos. Mas por quê? Porque nós estudamos o passado, vimos o quanto isso interfere no nosso globo terrestre, na questão do clima, camada de ozônio, e hoje a gente tem essa percepção. Então entendam a importância de você estudar a história, estudar o passado, conhecer o passado, entender o porquê de certas ações de lá. E hoje nós temos um presente assim, mas ações que nós estamos fazendo hoje irão melhorar o nosso futuro. Não quer dizer que a gente vai prever, ter certeza que o futuro será melhor, mas a gente pode se programar para que seja um pouco melhor do que agora. A especialização da mão de obra. Lembrem-se, falei muito no início da aula. O artesão acompanhava todo o processo, desde a compra, a aquisição da matéria-prima, a produção de toda a mercadoria, até a venda para o consumidor. Agora nós vamos ter especialistas, cada um vai ser responsável por uma etapa da produção. Nós vamos ter aquele que vai comprar a matéria-prima, aquele que vai, pensando de repente num sapato, vai produzir a sola do sapato, vai produzir o cadarço do sapato, vai produzir a parte superior do sapato. Cada um vai ser responsável por uma etapa e vai ter a pessoa responsável depois para vender essa mercadoria. Sem contar o uso das máquinas, a produção em série acelera o número de mercadorias em determinado tempo. Enquanto o artesão levava um dia inteiro para a produção de um par de sapatos, agora num dia inteiro eu consigo produzir 20 sapatos. Consequentemente, há uma redução no custo dessa mercadoria para o consumidor, porque quanto maior a oferta, maior o número de mercadoria, consequentemente o preço baixa. É só a gente analisar. Por exemplo, frutas da época. Quando você vai no mercado, quando a fruta é da época determinada ali, por exemplo, o moranguinho, é a época do morango, o valor dele é inferior, porque eu tenho em abundância.
Agora, quando está fora da época, consequentemente, o produto tem um valor superior, porque é escasso, são poucas pessoas que conseguem produzi-lo. Então, nesse sentido, há uma baixa também no valor da mercadoria. Capitalismo industrial, o surgimento do capitalismo industrial. O industrialismo, ele vai ali do século XVIII e XIX, surge com a Revolução Industrial. E as características desse capitalismo é a propriedade privada, aquilo que é meu, a minha fábrica, as minhas máquinas, o lucro, ou seja, eu vou comprar a matéria-prima por determinado valor, eu vou ter um custo para produzir essa mercadoria. Vamos pensar o seguinte, para produzir o sapato, minha matéria-prima ela vai custar em torno de R$40. Eu vou ter mais um custo de R$40. Eu vou vender esse sapato a R$80? Não, eu vou pensar num lucro que eu quero ter. Eu vou vender a R$100, R$120, depende o que eu considero como lucro suficiente para eu pagar as minhas contas, toda a despesa que eu tive na produção e ainda pagar a matéria-prima para eu ter o lucro, esse a mais que eu recebo. Sem contar, outra característica é o trabalho assalariado. Nas próximas aulas, veremos a ideia de Marx da mais-valia, em que o proletário, ou seja, o trabalhador assalariado, ele recebe pelo trabalho que ele executa, mas ele recebe somente uma parte. A outra parte vai para o burguês, o dono da empresa. É a chamada mais-valia sobre o trabalho do proletário. Falando em trabalho, então, surge aí as classes sociais, como eu falei. O proletariado e a burguesia industrial. É uma relação que se dá pela exploração do trabalho. O burguês, aquele dotado de dinheiro que ganhou o poder na Inglaterra por meio da Revolução Gloriosa e Puritana, com dinheiro e poder político, ele adquire as máquinas. Consequentemente, ele vai ter que ter pessoas para executar esse trabalho. O trabalhador assalariado, o proletário, ele não tem bens. O que ele tem? A sua força de trabalho. Então, ele vende a sua força de trabalho para o burguês. Falando um pouquinho mais dessa relação, então os burgueses são os proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transporte e também das empresas agrícolas. Entendam que todos os meios de produção do burguês. Já o proletário, ele vive do salário que recebe. E como ele não tem meios para sobreviver por conta própria, ele acaba vendendo sua força de trabalho ao patrão em troca de salário. Então, eu vendo a minha força de trabalho em troca de um salário. Os operários, eles são submissos à rotina das fábricas, eles são super explorados. Acredita-se que haviam fábricas ali em torno de 16 horas de trabalho. Crianças na época, a partir dos seus 8 anos, já trabalhavam cerca de 10 a 12 horas por dia. As mulheres trabalhavam tanto quanto os homens e recebiam menos. Percebendo toda essa situação, essa situação bem negativa por parte dos trabalhadores, eles começam a se reunir em associações, buscando seus direitos. Vão ser assim os primeiros sindicatos, os trade unions, que a gente vai entender um pouquinho melhor nas aulas que falaremos sobre os quebradores de máquinas, os cartistas e os trade unions. Nós temos também, então, do outro lado, a burguesia industrial, que é a dona dos meios de produção, explora o máximo possível dos trabalhadores.
volto a frisar, ela paga pelo trabalho deles, porém, ela não paga o suficiente dessa mão de obra. Por isso que o Karl Marx, vou explicar para vocês posteriormente, ele falava na mais-valia, que é aquele valor que o burguês deveria pagar para o seu funcionário, mas não, e ele tem para si. Consequentemente, ele consegue um lucro em cima desse proletário. O proletário, o nome, o termo, ele vem de prole. Filhos, a única coisa que os trabalhadores tinham para oferecer. Então, quanto mais filhos, mais mão de obra eles davam para os burgueses, proletário. Ainda aqui tem uma frase, eu tirei de um site feminista que fala: a mulher é proletária do proletário. Por quê? No começo, ainda hoje temos lutas pela igualdade nesse sentido. No começo, as mulheres ganhavam de maneira muito inferior, mesmo em relação ao serviço dos homens. Sem contar que os burgueses, donos das empresas, preferiam empregar mulheres e crianças. Por quê? Porque elas eram mais calmas, submissas, caprichosas e elas não entravam em atrito com os patrões e ainda recebiam um salário inferior porque tinha-se essa visão de que a mulher ela trabalha menos que o homem, não tem tanta força, então consequentemente é justo ela receber menos que o homem. É algo para a gente pensar, dar uma pesquisada, como é que está a situação entre o homem e a mulher hoje? Será que continua essa desigualdade ou não? Perceba na escola quantas professores homens e quantas professoras mulheres. Na faculdade, quem tem irmão, quem tem pai e mãe que está fazendo curso superior. Aí na empresa, como é que funciona? Pesquisem, é legal. Relações com o tempo. Há uma mudança na relação com o tempo desses trabalhadores. Pensa só, o camponês vivendo lá da agricultura, em suas terras, lá no interior. Coloquei até uma frase aqui com a imagem do Cascão, né? Dormir com as galinhas e acordar com os galos. Então, se dormia muito cedo, mas acordava-se muito cedo. Trabalhar o máximo possível, aproveitando o dia, o clarear do dia. Já na fábrica, a mudança em relação à visão que se tem do tempo se dá pelo uso do relógio. Quanto mais mercadorias em menos tempo, melhor. Coloquei algumas frases para vocês. Tempo é dinheiro, o tempo é precioso, é preciso ganhar tempo. Isso tudo atrelado a produzir o máximo possível no menor tempo. Consequentemente, temos mais lucro para quem? O burguês, para o dono das fábricas. Tem até um relato aqui de um trabalhador da época. Eu trabalhava na fábrica do Sr. Bright. Declarou uma testemunha. Ninguém, a não ser o mestre e o filho do mestre, tinha relógio. E nunca sabíamos que horas eram. Os relógios nas fábricas eram frequentemente adiantados de manhã e atrasados à noite. Em vez de serem instrumentos para medir o tempo, eram usados como disfarces para encobrir o engano e a opressão. Embora isso fosse do conhecimento dos trabalhadores, todos tinham medo de falar. E o trabalhador tinha medo de usar o relógio, pois não era incomum despedirem aqueles que ousavam saber demais sobre a ciência das horas. Na época, existiam funcionários responsáveis por controlar o tempo exato, até se a pessoa precisava tomar uma água, sair para ir ao banheiro, né? Ele controlava o tempo exato, ele ficava em cima, você está fabricando pouco nesse tempo, mas os funcionários eles não podiam utilizar relógio.
Sem contar que era comum castigo físico para aqueles que não cumpriam suas obrigações em determinado espaço de tempo. E viram aqui que de manhã eles eram adiantados, fazendo com que os funcionários chegassem o mais cedo possível na empresa. E à noite eles eram atrasados para ficar ainda mais tempo. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho sobre a situação desses trabalhadores, as crianças. Por exemplo, tinha um menino que ele era responsável por abrir e fechar a porta para que passassem os carrinhos com carvão. Ele ganhava cerca de 75 centavos por dia. Agora calcule 20 dias do mês. Ele ganhava R$15 e trabalhava cerca de 12 horas. Então, a exploração era no auge, o máximo possível. É posteriormente, com o surgimento das associações de trabalhadores, que essa história vai começar a mudar. Mas ainda hoje, nós temos associações, sindicatos que ainda lutam por direitos para a classe dos trabalhadores. Vamos conhecer então a situação tanto das crianças, das mulheres, como é que eram as fábricas, como é que era, será que eles tinham proteção, será que eles tinham direitos, aposentadoria, entre outras informações. Eu espero que vocês tenham compreendido, anotaram suas dúvidas, né, para depois perguntar para os professores ou mesmo pesquisar em outros sites. E sempre que necessário, retomem lá no livro didático, tem muita informação. É bom, a leitura faz bem. Um abraço a todos, eu agradeço de coração por vocês estarem nos assistindo e até a próxima aula. Tchau!